Jorge Seifi foi responsável, além de ajudar Messias, a enterrar a CPI do Banco Master. Então acompanhamos ontem a treta do Jorge Seifi com o Nicolas Ferreira, porque Jorge foi lá no grupo, disse, olha gente, vídeo é muito bom para furar a bolha, like, visualização, realmente a gente precisa, mas não aciona os braços que têm a caneta, que possuem a caneta. E aí Nicolas descabelou o palhaço, falou um monte de coisa, chamou o Jorge Seifi de mau caráter desta monta, chamou de mau caráter com U, não perguntou para Jorge Seifi, estava de Chico. E uma das coisas que ele falou é que Jorge Seifi tinha que ser muito vagabundo para desmerecer o trabalho das pessoas. E disse o seguinte, porque na hora de colar na caminhada, amou, né? Daí o like não tem problema nenhum. Bem, eu sinceramente acreditei que aquela caminhada que Nicolas iniciou e convidou todo mundo, avisando que a caminhada era pela liberdade e justiça dos presos do dia 8 de janeiro, de Jair Bolsonaro, pelos exilados políticos e pela volta do Império das Leis ao nosso país. Ele convidou todo mundo, então todo mundo que pôde ir foi. O Felipe Carmona, nosso velho conhecido conservador antigo, lá quando tudo isso aqui no YouTube era mato, ele disse o seguinte, opinião do Carmona. Nicolas atacou o Jorge Seifi em grupo de WhatsApp. Seifi respondeu como homem. Essa cutucada do Nicolas só escancara uma coisa. Seu foco nunca foi a anistia, que ainda é a única forma de pacificar o Brasil. Vamos seguir. Esse tipo de gente é o tipo de gente que faz isso aqui, ó. Eles fizeram um meme. O Nicolas falando, eu estou feliz em ajudar a dosimetria com meu vídeo, que furou a bolha milhões de visualizações. E o Jorge Seifi dizendo, feliz em ajudar o Bessias, digo, a dosimetria. Então, qual é o sofisma último tentado emplacar por essas pessoas que estão tentando sabotar a caminhada de Flávio Bolsonaro até o Palácio? O Jorge Seifi, ele trocou a dosimetria pela aprovação de Jorge Messias no Senado. E eu vou dizer a vocês que isso não tem nenhum sentido. Por quê? Porque essa batina de Messias seria marcada mesmo que Jorge Seifi não fosse lá bater na porta de Davi Alcolumbre e dizer, cara, por favor, eu comentei lá, que gente covarde, Nicolas fez a caminhada, nada resolveu, Seifi tratou pessoalmente fora das redes, uma data surgiu, mas o Seifi foi ajudar o Messias. Esse pessoal é muito canalha. Mas vocês pensam que é só isso? Fica muito pior, olha. Eu precisei fazer um esclarecimento ontem no X. Já estavam espalhando também que Jorge Seifi foi responsável, além de ajudar Messias, a enterrar a CPI do Banco Master. E eu estou tentando explicar para as pessoas lá que isso não existe. Por quê? Porque o compromisso de pauta única dos senadores para com Davi Alcolumbre é especificamente sobre a sessão que acontecerá no dia 30 de abril no Senado. Jorge Seifi conversou, consultou toda a bancada da oposição, gente nossa, que deu ok para Jorge Seifi. Pode dizer para ele que na atual conjuntura, derrubar o veto do PL da dosimetria é mais importante do que CPI do Banco Master. Por quê? Porque tem pessoas presas, gente sofrendo, seres humanos, horrivelmente afastados de sua humanidade, de sua dignidade. Então, sim, neste momento é mais importante. Então, os senadores assumiram um compromisso de pauta única apenas para o dia 30/4. Enterrar a CPI é dizer, durante o restante do ano não vai mais tentar pautar a CPI do Banco Master? O que aconteceu com os nossos senadores o resto do ano todo? Vai estar todo mundo cuidando das suas campanhas. Aí já não é um problema que o Jorge Seifi enterrou a CPI do Banco Master. É um problema dos senadores que passaram a ter outros interesses, outras prioridades. Não, né, gente? Por favor. Inclusive o senador respondeu lá. Pois é, minha amiga, tem uma galera que reclama de fake news, mas usa esse artifício covarde baixo para criar narrativa e justificar seu ponto. Mas a verdade sempre aparece. Eu respondi para ele que eu estava realmente impactada com a desumanidade dessa turma. Ninguém pensando nos presos de 8 de janeiro, ninguém pensando em Jair Bolsonaro, ninguém pensando em General Heleno, ninguém pensando em Braga Neto, ninguém. Aí vem Eduardo Bolsonaro e parabeniza o senador Jorge Seifi e disse, você foi fundamental para pautar a derrubada do veto da dosimetria. Mas é lógico que foi fundamental, porque se dependesse do Nicolas, e por que eu estou me referindo ao Nicolas? Porque foi ele que descascou o abacaxi em cima do Jorge Seifi. Ele que jogou os orangotangos todos das revoltas dele em cima do Jorge Seifi. Por isso eu estou falando dele.
É ele que tem vídeos com milhões e milhões de visualizações, não é? Mas ele, com os vídeos com milhões e milhões de visualizações, não conseguiu que a caneta de Davi Alcolumbre entrasse em ação. O que o Nicolas conseguiu com o vídeo dele? Alertar mais pessoas. Eu estou dizendo que isso não é importante? De maneira nenhuma. Por que eu luto por engajamento aqui, apesar do meu Shadowban eterno? Exatamente para que os meus vídeos, os meus esclarecimentos, as minhas orientações alcancem o maior número de pessoas possível. É para isso que a gente está aqui. Então, o trabalho do Nicolas nesse aspecto é absolutamente importante, imprescindível. Furar a bolha. Ele tem, primeiro, o talento. Segundo, ele tem a máquina das redes sociais nas mãos através da expertise do Pablo Marçal. O cara é um gênio, não dá para negar. Mas existe gênio do bem e gênio do mal. Não é? Ou vamos negar a realidade por aqui também? Não no meu turno. Eu sei que o fato do Eduardo Bolsonaro ter parabenizado o senador Jorge Seife causou uma hecatombe na turminha Massalete Nicolaíta. Você acabou de assistir a um corte do canal Valéria Bernardo e você pode assistir esse vídeo na íntegra no card que eu deixo aqui ou no link na descrição. Não vai embora sem deixar meu like, vai. Compartilha nosso link aí nas suas redes sociais e nos grupos por onde você anda. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, caso você seja novo por aqui. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Te espero lá.